Boa noite para todos vocês. Gente boa. Boa noite, Caião. Boa noite, queridos. E boa noite a todo mundo que nos vê na VMVTV, em todos os pedacinhos da terra. Deus os abençoe tanto quanto a nós aqui. Gente, a gente está no encontro do caminho da graça. Portanto, é um encontro anárquico, não é? E nós nos caracterizamos, ante os sentidos de quem está de fora, como um grupo iconoclasta bastante anárquico. Então, entre nós não há datas, não há celebrações. O único movimento de rito que a gente tem é a ceia do Senhor. E quando nos pedem para ser batizados, a gente batiza todos os que pedem, do jeito que o indivíduo deseja, sem que qualquer forma signifique qualquer coisa importante para nós. Os grandes eventos da nossa existência acontecem de maneira pulverizada, porque são adventos existenciais no coração de cada um. Então, quase nunca acontece de acontecer simultaneamente. É particular, é singular, de modo que é assim como nascer de novo. Todo mundo que começou a nascer de novo sabe quando conscientemente começou a nascer de novo. E sabe todas as vezes que dá um salto de novo nascimento e de percepção, sempre que acontece, por razões diversas. De modo que é um caminho absolutamente particular. E os nossos aniversários não são celebrados, aqui não tem dia do pastor, não tem dia do presbítero. Foi até a semana passada, eu recebi muita gente, me mandou abraços pelo dia do pastor, me pedindo perdão por estarem me saudando. Sabemos que o Senhor não dá a mínima para isso, mas é assim mesmo, porque eu dou. E você é o meu pastor, eu estou te mandando um beijo. Eu digo, obrigado a todos. Mas realmente, não existe isto. O dia do pastor é todo dia que, porventura, eu consiga ser pastor para alguém, todo dia em que alguém diz, esse cara me pastoreia. Aí é um dia do pastor. Assim como o dia dos pais. O dia dos pais é todo dia que alguém ama seu pai, ama sua mãe, é todo dia que alguém se sente acolhido como filho por algum pai, por alguma mãe. É algum dia em que alguém com um coração dilatado acolhe pessoas como filhos. Esse é o dia dos pais, esse é o dia das mães. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Cristo, é assim. Como o dia do casamento, só os que se casaram sabem que dia foi este. A gente marca o dia das celebrações de festa de casamento. Mas o dia da festa do meu casamento com a Adriana foi um dia. O dia do nosso casamento foi um outro completamente diferente, muito tempo antes. E assim acontece aqui entre nós. E por quê? Porque é assim que eu vejo acontecendo no Evangelho. É assim que eu vejo acontecendo também na prática dos primeiros discípulos de Jesus. Em Jesus é assim que é. Por exemplo, nós sabemos quando Maomé nasceu, mas a gente não sabe quando Jesus nasceu. A gente tem uma certa ideia computadorizada hoje, com relativa precisão, da Páscoa na qual ele morreu,
o que numa conta de calendários, numa média ponderada entre os calendários adotados, mas levando mais a sério o judaico, que dia seria esse da morte, mas não que idade ele tinha. Então, como a gente não sabe que idade ele tinha quando morreu, não dá para saber quando ele nasceu. Isso tudo é uma convenção. Esse dia 25, por exemplo, é o dia celebrativo do aniversário de Mitra, um deus persa, extremamente venerado pelos soldados e escravos romanos, e também tinha uma celebração que chegava ao Egito acerca dele, e foi um calendário adotado pelo Império Romano como sendo algo conveniente para unir o Império em torno de datas e celebrações. Na carona dessa data importante, 25 de dezembro, a data celebrativa do nascimento do Deus Sol, que também era o dia do nascimento celebrado do Deus Mitra, Deus persa, quando Constantino impôs o cristianismo como religião e fundou uma religião chamada cristianismo. O melhor dia de convergência, a melhor coincidência para aproveitar a sinergia natalícia em todo o império era dizer que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro, que era uma grande, maravilhosa coincidência. E aí ele se tornava herdeiro de todo aquele patrimônio de culto pagão e de todas as naturezas de milênios de celebração de cultos diversos na tradição dessa convergência. Mas se a gente fosse, por exemplo, levar em consideração as parcas informações que o Evangelho dá a esse respeito, justamente porque o Evangelho não dá a mínima para datas, não as transforma em calendário, não as transforma em dia santo, nenhuma data, não dá também a mínima data, menor importância para o nascimento de Jesus, ou para marcar isso, dá sinais e épocas. Quando César Augusto mandou fazer um recenseamento, a viagem de Nazaré para Belém levaria uma semana a pé. Então, mas o dia exato não se tem, é um período de recenseamento. Não era voto eletrônico, era recenseamento, era um período, um ano, meses de movimento, para lá e para cá. Não era fácil. A gente sabe, por exemplo, quem conhece Israel, Belém, que se você for esse período do ano lá, está frio demais, como está frio em Roma. O mundo que existia era o mundo do clima romano. Jamais o imperador iria mandar fazer um recenseamento em dezembro para a população morrer de frio. Recenseamento era em julho, junho, verão. Então, a probabilidade de Jesus, a certeza dele não ter nascido em dezembro é total. E a probabilidade dele ter nascido mais para a época quente do ano é muito maior. Até porque a gente sabe quando João Batista mais ou menos nasceu. Porque a gente sabe quando o pai dele estava oficiando no templo. Em Lucas está dito qual é o mês, qual é o turno sacerdotal. Pelo turno sacerdotal sabe-se o mês, o período. E sabe-se o período que o sacerdote ficava ali dentro. E sabe-se que, provavelmente, um mês depois, a mulher dele tem anunciado que estava grávida. E a gente sabe que Maria ficou grávida de Jesus 6 meses depois de Isabel ter ficado grávida de João Batista. Bom, o período em que isso aconteceu, em que João Batista provavelmente Isabel concebeu João Batista, a gente sabe por causa do turno do marido dela do calendário judaico.
O que é mais um indicativo, se a gente fizer a conta, que Jesus teria nascido no segundo semestre de um período mais quente do ano. Mas não, jamais desse período frio, não coincide nem com o recenseamento, nem com João Batista. E aí? Que importância tem isto? Jesus não deu a mínima para isso. Não disse, marquem o dia. Eu vos digo, a C e descer. Não. Não tinha essa desmunhecada nele. A C, descer. Não deu a mínima para o dia do seu próprio nascimento. Como não disse, marquem o dia da minha morte. O que ele disse foi, o que essa mulher que está me ungindo aqui para a minha morte está fazendo, nunca mais será esquecido, mas sem data. Toda vez que o evangelho for pregado, será lembrado. A data é todo dia. Sempre. Nada além de todo dia em Jesus. Nada além de um certo dia chamado hoje, no evangelho. Nada além deste momento chamado agora de decisões no evangelho. Por isso não há lugar para datas no evangelho. A gente tem uma sequência não datada. No máximo, você vai vendo coisas que acontecem cerca de 8 dias depois, ou não muito tempo depois, ou naquele mesmo dia, ou saindo Jesus dali, encontrou na cidade tal, você calcula o movimento, mas não tem importância. No Evangelho, o que tem importância é o que acontece no coração. É o que, acerca do que Jesus diz, a tua fé te salvou. Isto tem toda importância. Festa nos céus é quando um pecador se arrepende. Aí anjos celebram. Amigos de Deus são convidados para as alegrias indizíveis. Quando um pecador se arrepende, quando uma consciência é acesa, quando alguém encontra a pérola de grande valor e a celebra, esse é dia de salvação, de modo que o mundo espiritual parece mais com um eterno réveillon. Toda hora que alguém nasce de novo, uma luz acende, alguém compreende, um arrependimento, uma lucidez, luz. A gente não sabe o dia da conversão de Paulo. Poxa, que dia importante. Se fosse a Cúria Católica que estivesse escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente ia saber o dia, o mês e a hora, que é para poder declará-lo santo. Senão ele não passaria do teste cartorial. Ninguém sabe. Tudo de interessante que se narra no Novo Testamento, a gente tem uma vaga ideia. A gente tem uma ideia para lá, uma ideia para cá, por causa de terceiros, não por causa dos protagonistas. Então a gente sabe que o ano, mais ou menos, que Paulo morreu, mas é o ano, por causa da matança do imperador. Mas não tem esse registro, não tem esse culto, não tem esse mármore, não tem esse epitáfio. É um total anarquismo. Não tem uma força centrífuga material, justamente porque obedece à lógica da não datariedade, da não geografização sacra, do culto transcendente, não espaço-temporal, que Jesus instituiu
quando disse à mulher de Samaria, que perguntava onde é o lugar. Onde? Da geografia, do espaço, evoca tempo também. Onde você fixa o espaço, você fixa o tempo. Porque se diz aqui, alguém vai querer descobrir desde quando aqui se tornou aqui. Que é para poder cultuar o momento em que aqui virou aqui. E começar então uma religião. Porque a religião depende de tempo e espaço. Espiritualidade não. Onde é o lugar em que se deve adorar? Se Jesus tivesse dito aqui nesse Monte Gerezim, é um bom lugar, é o segundo melhor. Que era onde a mulher morava, em Siquém. Hoje na Cisjordânia estaria politicamente correto, não é? Porque o lugar hoje pertence aos palestinos e ia ser uma boa solução política. Se Jesus tivesse dito isso, aqui, mas ele disse, nem aqui nem em Jerusalém. O fato é que como a palavra dele não é levada a sério até hoje, a guerra continua. Porque o pessoal crê que tem um lugar chamado aqui, onde Deus é mais ali, é mais presente, é mais intenso, é um campo de força, é um portal para Deus. Mas ele disse, nem aqui nem ali é o lugar. Deus é Espírito. Por isso a fé em Jesus não é uma religião. É caminho, verdade e vida. É espiritualidade. Se tivesse um dia de nascimento, com certeza, afirmado, escriturado, com uma história, um cânone de culto, de volta, de peregrinação ao lugar, o nome disso seria Meca. E a nossa cabeça estaria imecada. Como a de todos estão, todos os que são religiosos viram para algum norte em algum lugar, viram-se para alguma Meca em alguma direção para adorar. Não tem data, nada tem data. Ele se transfigura e os 3 narradores do mesmo episódio, Mateus, Marcos e Lucas, não se dignam a dizer onde foi. A gente só tem uma impressão, porque foi na direção de Cesareia de Filipe, num alto monte. O mais alto de todos ali é o Hermon, aonde a cidade em cujo pé ela estava construída. Mas é só uma ilação, é uma inferência. Imagine só, se fosse religião, não teria marcado um lugar, não era o que Pedro queria, não era marcar o lugar? Pedro sempre quis começar uma religião. Todo mundo quer ter uma religião. Todo mundo quer dizer, façamos aqui 3 tendas. Uma será para ti, maior, com um capitel mais dourado, mais larga. Outra para Moisés, um pouco maiorzinha do que a terceira. E uma outra para Elias, que sempre foi um cara pouco exigente. Uma menorzinha para Elias. A gente faz aqui, mas marca o chão. Não. Quem vai, por exemplo, a Israel comigo, nunca me viu dizer, aqui aconteceu isto. São alguns poucos lugares em que eu posso dizer. Aqui é o lugar, mas eu não digo aqui aconteceu isso, porque aqui é grande. E tanto faz.
foi aqui, ali, acolá, ou em lugar nenhum aqui. Nós não começamos e não nos internuramos e não nos apaixonamos e não nos entregamos a Ele por causa de nenhum lugar, de nenhuma pedra, de nenhuma data, de coisa alguma. Foi por causa do que Ele datou na gente. Foi por causa do que Ele escreveu na gente. Foi por causa do que a palavra dele fez em nós. Paulo chega ao ponto de dizer: não haja entre vós quem dê importância a essa coisa de festas, de lua cheia, de lua nova, de calendários. Esse valor às genealogias, a essas marcações, porque ele disse, não servem para nada, exceto para subverter a fé, para desviar o entendimento, para criar pontos e focos irreais, e para iniciar o processo da nossa paganização espiritual e existencial. Se nós nos orientássemos por datas e por ritos, nós nos transformaríamos e a fé de Jesus ensinada no Evangelho, se o que ele ensinou tivesse referências de datas e de ritos, a nossa fé teria que ser chamada de religião. A maravilha do Evangelho é a não databilidade dele. A maravilha do Evangelho é a impossibilidade de qualquer um pontuar essas realidades que historicamente são inegáveis. Você identifica todos os traços dessa realidade, mas ninguém pode fazer pinpointings que signifiquem a sacralização da hora, da data, do dia. Quem o fizer faz parte de uma construção mentirosa. Aí você diz, e qual a vantagem disso? Qual a vantagem? A vantagem é que, do contrário, você é um pagão. Você é um cara que precisa de um lugar, de uma hora e de uma data para fazer uma catarse vinculada a alguma coisa que você chama de essencial, mas que na realidade não é essencial. A prova que não é que todas as vezes que você descarrega aquilo numa data, numa hora e num dia, você segue o resto da vida sem o significado daquilo no seu coração. O cara quer ficar livre do Natal num dia, que é para ele não viver o novo nascimento todo dia. O cara quer uma hora de solidariedade para ele ser um rei mago na vida. Todo mundo quer ser um rei mago. Dos nossos meninos Jesus prediletos, que são os nossos filhos e netos. Mas a gente faz aquele trabalho de rei mago. Alguns querem ser um pouquinho mais generosos, aí levam para um orfanato. Mas são reis magos. O cara está querendo ver se ele resolve o princípio e o fim do Evangelho numa data só. O princípio é ser um rei mago. E o fim é porque Jesus disse, quem fizer isso a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Então deixa eu ser um rei mago nesse presépio de um dia só. Que é para poder passar pela vida sem olhar para ninguém. Para menino nenhum, para barrigudo nenhum, para miserável nenhum, para pequenino nenhum, para carente nenhum, para miséria nenhuma. É muito melhor. Sai, marca, compra, dá, resolve e segue. É muito mais fácil ser pagão. É uma delícia ser pagão. Você só cumpre os dias, cara. E uma horinha naquele dia vai lá, resolve o negócio e segue. Está feito. Não. É uma maravilha. Você passa na frente de um lugar e... Ponto. Como é que é mesmo? O dia que a gente vai transar? O dia que eu vou te comer?
Eu acabei de me benzer, fiz o sinal da cruz, mas tomara que teu marido não encontre a gente. Viu o que deu com a menina ali que filmaram? Meu Deus, que problema essa semana no Brasil. Mas o cara faz um gesto, fechou o corpo, segue. Não tem que ter nenhum outro trabalho na vida. Agora, essa coisa não datada, eternamente aberta, onde a salvação cresce. Não é um dia que você levantou a mão, naquele dia em que eu levantei a mão. Dá até uma boa modinha de carnaval. Naquele dia em que eu levantei a mão. Não dá legal, dá até para a gente sair por aí. É muito fácil isso aí. Não é? É uma delícia na mão de um sambista, vira Manaus agora, aí está, de parabéns. A gente vai por este povo que já se levantou. Qualquer coisa. Fácil. Agora, viver isso todo dia, ter que decidir isso trilhões de vezes por ano, deixar isso ser verdade em você, continuar, você virá a ocorrência, você virá a experiência da encarnação de novo. E buscar viver isso nele. Querer que o processo seja contínuo e que a sua existência seja essa dinâmica narrativa de um evangelho que se renova todo dia dentro de você. É muito subjetivo para a maioria de nós. O nosso paganismo quer coisas mais simples. A gente quer o dia, a hora, as datações, os ritos, que é para a gente poder deixar essas coisas e seguir de acordo com o nosso próprio e único interesse. É por isso que aqui, entre nós não temos datas para ver se todo dia pode ser dia de salvação. Para ver se todo dia pode ser dia de nova e renovada consciência, dia de novo nascimento, dia de Natal, todo dia. Dia de ano novo, por decisões novas, por atitudes novas, e não cínicas, e não compradas, e não marcadas, não aplaudidas para serem em seguida apenas esquecidas. Então, queridos, não existe aqui também da nossa parte nenhum antagonismo à cultura simples e celebrativa da fraternidade social nesse momento. Nenhum. Nós sabemos o que isto não é, sabemos o que isto deveria ser, e fazemos da data o que melhor quisermos. Já que ela existe, aproveite, e aproveite bem, reúna as pessoas, abrace-as, as que você ama, com razões para amar, e as que você nem tanto, com razões para muito mais, todavia, por causa do Evangelho. Faça isto, coma bem, não exagere, não engorde demais, beba só o suficiente para ficar alegre e não perca o juízo. Não faça da data uma data santa e nem faça dela uma ocorrência pagã. Faça dela uma boa oportunidade de encontro e de alegria humana. Faça disso todo dia. Todas as ocasiões que você possa. Viva nesse espírito tanto mais quanto lhe seja possível.
e seja muito feliz em nome de Jesus. O que passar disso, meus amigos, sinceramente, é paganismo. É até aqui que eu vou, aqui eu paro. E acho que paro bem, paro feliz, paro contente, paro cristão, paro discípulo, paro humano, paro só gente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, netos, amados e queridos, em todas as partes. Não por causa dessa data, porque, como a gente viu, ela não significa nada no espaço-tempo, exceto aquilo que eu superficialmente já expliquei. Mas que Deus abençoe a todos nós, porque estamos vivos, porque podemos nos converter, porque podemos mudar, porque podemos entender e podemos decidir melhor e podemos nos contentar e podemos demandar menos e podemos contribuir mais e podemos exigir menos e podemos conceder muito mais. Podemos fazer mais fácil e não difícil. Podemos nos colocar em pé ainda. Podemos ainda levantar, muitas vezes, com a graça de Deus. E podemos aprender a cair cada vez menos. Podemos discernir sinais nos tempos, tanto quanto podemos aprender a discernir os acontecimentos até então secretos do nosso próprio coração, dia a dia mais. Podemos deixar o amor de Deus se expandir infinitamente em nós. Podemos admitir o que convenção nenhuma compreende, mas a verdadeira pureza discerne. A gente pode se tornar muito para além de nós mesmos. Se todo dia for Natal, no sentido do Evangelho, que é assim pronunciado como tal. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que conheçais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. O que é maravilhoso é que há rasgos de uma confissão de paixão internurada feita por discípulos no Evangelho, mas nenhuma delas tem dia, mês, ano ou hora de produção. Uma das mais maravilhosas para mim é Paulo, escrevendo aos Colossenses, quando simplesmente derrama o coração e diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude.
e que, havendo feito a paz, mediante o sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, todas as coisas reconciliadas com ele. Que dia ele disse isso? Disse que dia ele nasceu? Não tem nenhuma relevância. Esse ele que nos libertou é o mesmo indesignável que foi imolado antes da fundação do mundo. Vejam se o Evangelho cultuará datas, quando diz que o Cordeiro de todas as coisas é aquele que foi imolado antes de haver data, antes do espaço-tempo, antes de Big Bangs, antes de fenomenologias, antes de tudo. Nele, tudo subsiste. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse é o Natal eterno do nosso coração. Vamos ficar em pé. Deixa eu ver quem pediu oração aqui, Dorita. Obrigado. Adriane, de Santo André, em São Paulo, está sofrendo perseguição no trabalho. Roberto, no Rio de Janeiro, pede pela irmã Fernanda, que está com Alzheimer. Ele pede pela sua vida. Carlos César, de Hortolândia, pede pela família, pelo trabalho, está grato ao Senhor por tanta misericórdia sobre ele. Elisângela, de Itabuna, na Bahia, pede por Mário Ribeiro e pela cidade de Itabuna, com situação crítica de falta de água. Linda, nos Estados Unidos, alegre por acompanhar a VMVTV ao vivo, e nos deseja a todos um Feliz Natal. Adriano, de Campinas, em São Paulo, pede oração pela família. Denilson, de Araraquara, pede pelos irmãos que perderam a mãe por causa de uma infecção hospitalar, a família do irmão Soldan. O Adalberto, oração por sua vida. Vânia, de Brasília, pelas famílias do Júnior e Fabiana, que faleceram ontem em acidente de carro, e suas duas filhas que também faleceram. Os que faleceram estão na glória, os que ficaram, que o Senhor os console, porque foi um baque grande, um arrebatamento violento. Luiz Paulo e Sônia Regina, de São Vicente, São Paulo, oram pela família e por uma entrevista de trabalho que fará na terça-feira. Laís pede por Eduardo, Débora, Nancy e grata pela VMVTV. Eudilene, de Pernambuco, ora pela família, pelo marido e filhos desempregados. Alexandre pede sabedoria para tomar decisões sobre os seus negócios. Sueli, grata pela recuperação da sobrinha Fabiane, que já saiu do hospital HUB. A Flávia pede proteção de Deus, pois está vivendo tempo de tribulação. Ricardo, pela saúde do sobrinho Pedro, que não está crescendo como deveria. Carol, grata pela vida do Caio, pelas bênçãos e pela vinda do filhinho que chega em breve. Obrigado, querida Carol. O Marcelo pede por sua vida sentimental. A Dilvânia, do Rio de Janeiro, grata pela recuperação da Rosinha, de Sorocaba, que teve um AVC, esteve na UTI, mas já está de volta ao quarto. Osvandir pede pela família. Mário pede por sua vida financeira. Wesley pede sobriedade e equilíbrio nas decisões de trabalho e pede um ano novo sem agitações na família. Vadson Irani, de Águas Lindas de Goiás, pede pela família e grato pela cirurgia que fez. Cristiane pede sabedoria para tomar decisões e andar em humildade. O Cláudio pede orações
pois há forças de morte habitando a sua vida. O Nelson pede orações por todos os da sua vida. E Luiz de Guaratinga, oração por sua mãe enferma. Dorothy, no Rio de Janeiro, pede pela Dulcina em crise nervosa. O Kleber, pelo netinho de 4 dias, João, que sofreu traumatismo craniano encefálico no parto. Está na UTI neonatal em BH, Hospital Matei Dei. Kleber, claro que oraremos, meu irmão. Senhor Jesus, aqui estão estes e muitos outros que não escreveram, mas cujo coração se abre agora, balbucia, diz: eu também, olha-me aqui, enxerga-me, me vê, tem misericórdia de mim, de modo que nós rogamos juntos por estes e por todos quantos creem e têm necessidades e intercedem e amam e querem o bem em favor de outros. Estende as tuas mãos e abençoa, abençoa. Nós os abençoamos em teu nome, em nome de Jesus. Em teu nome nós os abençoamos, ó Deus, conforme todas as manifestações aqui feitas e no coração de todos os que se aproximam de ti com fé. Em nome de Jesus. Fazemos isso concordemente, na mesma alegria e na mesma esperança. Em nome de Jesus. Vamos dar as nossas mãos, todos nós. Pai, obrigado. Obrigado pelo prazer que nós temos de nos encontrar, de virmos, de nos vermos, de sabermos que o outro está bem, ou que está vencendo, ou que está continuando, ou que está subsistindo e que vai vencer, vai prosseguir. Obrigado porque tantas vezes, com tão poucas palavras, por olhares, abraços, toques, beijinhos, pequenas interjeições, conversas, expressões que vão se acumulando no curso dos anos, pessoas não só ganham face, mas vão deixando transparecer quem elas são, como elas sentem, como elas veem. E o prosseguimento da vida delas é tão bom vê-las seguindo, indo, voltando, mudando, caindo, levantando, melhorando, às vezes nem tanto, depois de novo. É tão bom ver que o teu amor não desiste de nós e existe essa graça de esperança que brota na gente quando a gente morre. Existem renovos que saem dos nossos troncos decepados e vingam como uma oliveira persistente que vence séculos, atravessa milênios. Muito obrigado, porque a promessa é essa, de que da raiz dessa esperança sempre nasce um renovo em nós. Não fossem esses renovos, nós teríamos já morrido e desistido e sucumbido há muito tempo. Portanto, declara os teus renovos sobre nós hoje, outra vez. E renova o coração daquele que se sente torado, tosado, daquele que acha que perdeu tudo e ficou do toco baixo da vida. Faze brotar um renovo de graça e de esperança e de fé no coração de cada um. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.